O nome do Dineno ele nem estava tão especulado no São Paulo nos últimos dias, principalmente porque o Dineno ele estava encaminhado para ir para o Vitória, que tinha feito uma proposta para o Cruzeiro de pagamento, muito parecida com o que eles fizeram com o São Paulo pelo Wellington Rato. E aí ontem até comentei algumas coisas sobre isso com algumas pessoas no grupo, e o pessoal falou assim, mas o que tem a ver especificamente o Rato, a saída do Rato com o Juan Dineno e essa reviravolta que acabou acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte, apresentaram um projeto para o Dineno, em que ele seria o artilheiro, que o Alejandro no passado foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que no esquema de jogo do Carpini o centroavante tem um papel fundamental, aquelas coisas que se chega no staff, nos jogadores, para convencimento e para você explanar as possibilidades, você dizer o que você espera do jogador, o que você conta com ele, por que seria importante para ele vir para o time, por que ele jogaria ali. Isso é muito comum nessas conversas preliminares. E aí o Carpini se engaja muito nisso, o Vitória também. O que acabou acontecendo? O mercado fala. O Wellington Rato saiu do São Paulo vindo para o Vitória com um projeto grande, com as pessoas dizendo que teria um time montado para ele, que as coisas funcionariam, que o Vitória tinha ambições altas de Copa do Brasil, principalmente de Sul-Americana, que estava fazendo investimento, que tinha disputado para não cair no ano de 2024, mas que em 2025 eles pretendiam coisas maiores. Porém, o que se viu no ano do Vitória até aqui é exatamente o contrário. O Vitória vem oscilando, o Rato que veio ou que chegou no Vitória, saindo do São Paulo através de um projeto, ele acabou indo para o time baiano e não se firmou, foi praticamente chutado nesse final de trajetória dele, que durou 5 meses somente, não teve o projeto em si não funcionou, e no final das contas o Vitória continua aí, disputando uma zona mais baixa da tabela, e ao mesmo tempo a certeza de um projeto para um jogador, como foi dada antes, ela acabou não se concretizando. No final das contas, para o Rato, ele acabou saindo e já está fechado com o Atlético Paranaense, como a gente comentou na última semana. Rato que saiu do São Paulo por 5 milhões de reais. O Dineno, ele está no final do contrato dele com o Cruzeiro. Existe uma divergência sobre o tempo de contrato dele com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro assinou com ele 2 anos, e aí me explicaram que o contrato dele com o Cruzeiro de 2 anos inicial são 2 contratos, um com 2 anos e outro com mais 1 ano. O de 2 anos, ele é por conta do visto. Quando você vai fazer o registro de jogadores estrangeiros, é praxe você fazer 2 anos de contrato, fazer o primeiro registro, depois você registra o seguinte. O que acontece é que o Cruzeiro e o Dineno entraram num acordo, e esse contrato de 2026 que existe, está assinado, e o Cruzeiro pode dar entrada nele caso quisesse, foi feito um acordo a mais de liberação do Dineno, já que o Dineno já não faz mais parte dos planos, principalmente do Leonardo Jardim, que tem uma concepção de futebol diferente. O Dineno chegou no Cruzeiro quando ainda era o Ronaldo Fenômeno, o dono do clube, não era o Pedrinho, e aí o Dineno vinha bem até. E aí, perguntando ontem sobre o que realmente acabou acontecendo, parece que o staff do Dineno, vendo a situação com o Rato, enxergou que era um risco gigantesco para o jogador. A situação do Vitória também não tão boa. Essa questão do projeto, que por mais lindo que seja na fala, muitas vezes não se concretiza na prática, que é o que eles viram com o próprio Rato. Ah, mas é um projeto humilde, mas é um projeto que vai ser focado em você, vai ser centralizado em você. A mesma coisa foi dito para o Rato e não aconteceu. Então, para quem estava com dúvida do porquê isso acabou acontecendo, o que foi mostrado para ele foi um projeto parecido, e no final das contas o que foi constatado é que não adiantou de absolutamente nada, tanto que desistiram ultra rápido do Rato e o Rato acabou saindo do Vitória. O São Paulo, por exemplo, no caso do Cruzeiro, ele não ele não aceitou a troca do jogador que o Cruzeiro inicialmente tinha pedido, e eu não sei nem qual é, sei que não tinha aceito, mas o São Paulo tinha sinalizado positivamente pelo atleta, principalmente por já ter um histórico antigo, já era um nome que o clube tinha lá dentro, e o jogador ele faz exatamente o que os Borgia gosta, é aquele mesmo perfil que a gente sabe, cabeceador, jogador de força, jogador de área, não necessariamente um primor técnico, mas um jogador que sabe receber uma bola,
Ele dá bastante assistência, porque ele sabe fazer pivô. Você pode olhar no histórico dele, é um jogador de assistências. É um jogador que fez história. Nos últimos 5 anos, ele jogou 4 no Pumas do México, teve números expressivos, e no Cruzeiro ele teve bons números também, até que ele sofreu uma lesão. E esse ano ele voltou, mas ele não faz muito o estilo do Jardim, e com isso perdeu espaço. Quem ganhou mais espaço, que também estava escanteado, para vocês verem como é que o futebol é dinâmico, né? O Caio Jorge, ele veio da Juventus, não conseguiu muito espaço no ano passado, não jogou muito. Esse ano continuou meio que santeado, jogando poucos jogos, entrando um jogo ou outro. Mudou o treinador, ele virou titular e hoje o Caio Jorge é o artilheiro do Cruzeiro. Vem fazendo muitos gols e vem chamando atenção. Assim, o futebol é uma questão de encaixe de estilo de jogo com relação aos seus jogadores, é uma questão de entendimento do técnico para montar um sistema que os jogadores se adaptam melhor. No caso do São Paulo, a gente está buscando um jogador para se adaptar melhor ao sistema tático do técnico e está aí nessa questão de concretização. Mas aqui já está assinado, já está fechado, já está acordado, mas o Dineno vem de lesões recentes. Hoje ele tem lesão? Não, hoje ele está, segundo as informações, 100% recuperado. Inclusive ele estava apto a ir para jogo no Cruzeiro, estava sendo relacionado para algumas partidas. Ele chegou a entrar alguns minutos no time do Cruzeiro, mas pouquíssimos minutos. O Cruzeiro quer contratar jogadores de mobilidade de frente de ataque, enquanto o São Paulo quer um jogador pivôzão que faz essa função igual o Dineno faz. E aí, o que eu ouvi ontem é o Zubeldia conversando com o próprio jogador e com o staff dele, e nas explicações, o próprio Zubeldia falou: olha, o que eu quero que você faça é o que eu pedi, por exemplo, para o Flaco Lopes, quando ele foi revelado no Lanús argentino. Ele explodiu no futebol argentino, foi contratado pelo Palmeiras por 50 milhões de reais, a gente sabe a história, e é o que ele falou: eu quero que você faça no time do São Paulo basicamente o que o Flaco Lopes faz no time do Palmeiras. E é o que a gente sabe, o Flaco Lopes é um jogador limitado tecnicamente, mas é um jogador que toda hora incomoda e faz gols, e quando o Palmeiras está apertado, quando o Palmeiras está lá pressionado, quando o Palmeiras não consegue construir muita coisa e ele está subindo as linhas para atacar, o Palmeiras vai e não tem nenhum pudor, nenhum, de cruzar 150 bolas na área. Inclusive a gente já sofreu com isso. Eles insistem mesmo nos cruzamentos na bola aérea, e o Dineno, ele é exatamente isso. Ele é um primor no quesito cabeçada, ele é muito forte nisso, ele é mais alto e me parece ser mais forte do que o Caleri fisicamente, em termos visuais, ele pelo menos parece isso. É um jogador brigador também, mas me parece ter uma capacidade de finalização muito grande. O Caleri também é um exímio cabeceador, mas é um jogador mais baixo, né? É um jogador que sai mais da área. O Dineno já parece ter um jogador tipo mesmo Flaco Lopes, que é um pouco mais alto do que o Dineno. O Flaco Lopes, se eu não me engano, tem 1,89 e o Dineno tem 1,86. Daí é muito da questão do cara, posicionamento, assertividade na cabeçada, movimentação, tem muitas coisas que acabam pesando. O que é fato é, que eu vou dizer para vocês aqui, me parece que o perfil é muito esse, e eu acho que a melhor analogia que a gente pode fazer é realmente ele ser um Flaco Lopes do Palmeiras para esse time do São Paulo, e o São Paulo entendeu que ou demitiu o técnico ou atendia aos pedidos e a forma de jogar dele para que o São Paulo pudesse ser mais competitivo, e me parece que o São Paulo vem fortalecendo aí, pelo menos até o final do ano, vai tentar fazer de tudo para que dê certo a sua relação com os Beldi e que o São Paulo consiga dar as peças que ele quer para fazer o esquema dele funcionar. O jogador é basicamente um Caleri, é um Flaco Lopes, exatamente isso que o Zubeldia pede, exatamente isso que ele gosta, e exatamente isso que a gente vem falando nas últimas semanas, principalmente, que era esse jogador de cabeçada, de pivô, de briga com o zagueiro, de presença de área e com forte, com um biotipo acima de 1,85 m, e exatamente isso que acabou acontecendo, exatamente o perfil do jogador e com experiência de jogos do futebol sul-americano. Eu vi muita mais gente, muito mais torcedor do São Paulo elogiando e gostando da contratação, entendendo o assunto, enquanto outros eu vi que passaram uma parte do tempo reclamando que o Rian Francisco é que deveria ter mais prioridade. Como eu falei, esse assunto aí já foi batido demais,
O São Paulo tinha duas escolhas: demitir o técnico ou seguir na premissa, na prerrogativa dele, e o São Paulo seguiu na prerrogativa dele.